Justiça Legal de hoje você vai conferir no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre a travessia da Ilha do Campeche 2018. No quadro Entrevista, recebemos a professora Lilian Stein, que fala sobre o depoimento especial de crianças e adolescentes, testemunhas ou vítimas de violência. Acompanhe também as notícias que foram destaque no Judiciário Catarinense. E a partir de agora, você vai ver a cobertura da posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Os desembargadores Ricardo Resler e Cid Goulart Júnior tomaram posse como presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina em cerimônia realizada na Sala de Sessões Ministro Teori Zavascki, na sede do Tribunal de Justiça em Florianópolis. O primeiro objetivo, naturalmente, é dar sequência ao trabalho já realizado, excelente trabalho que os colegas antecessores tiveram, e depois enfrentar as eleições, né, cumprindo todos os prazos, naturalmente, estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que nós tenhamos, como sempre tivemos aqui em Santa Catarina, uma eleição segura e eficaz. Um sentimento, em primeiro lugar, de gratidão aos meus colegas aqui do Tribunal de Justiça que confiaram no meu nome e me indicaram para o TRE. E, naturalmente, um sentimento de que há uma responsabilidade muito grande e ela vai ser enfrentada, naturalmente, mas provavelmente com bastante sacrifício por parte não só do corregedor, o vice-presidente, mas, sobretudo, de toda a corregedoria e o Tribunal Eleitoral como um todo. Autoridades federais e regionais compareceram na ocasião e falaram sobre a importância dessa nova gestão para este ano de eleições. Santa Catarina tem tradição, é vanguardeira na entrega dos resultados, tudo isso. Então, acho que o nosso Estado vai estar muito bem representado, o nosso tribunal, na pessoa desses dois desembargadores. Nesse momento, o doutor Ricardo está preparado para fazer com que nós tenhamos aqui as nossas eleições realizadas com toda a segurança. Os desembargadores Volney Tomazini e Jaime Ramos também foram empossados nessa oportunidade como juízes substitutos. Os 4 novos magistrados que passam a integrar o TRE catarinense foram eleitos pelos colegas aqui do Tribunal Pleno e depois pelo Pleno da Corte Eleitoral. É uma conquista, né? Todos que estão no Tribunal de Justiça almejam chegar ao Tribunal Regional Eleitoral, porque é uma função bastante agradável, uma função diferente, é uma composição mista entre advogados, juízes, juiz federal, juízes e desembargadores, e que é uma fórmula que deu certo. Estou muito satisfeito com uma escolha pelos colegas, a quem eu agradeço. É um novo desafio, exatamente, é a primeira vez que eu faço parte do TRE. Com muita satisfação. Amigos e convidados prestigiaram a solenidade, que contou com a presença ilustre do presidente do TJ, desembargador Rodrigo Colasso. Sentimento de alegria porque assume a presidência um grande amigo meu, a vice-presidência também um grande amigo, 2 desembargadores que representam muito bem os ideais da magistratura catarinense. Acho que é um fator de tranquilidade para o povo, que depende de uma eleição segura, uma eleição bem conduzida. São 2 pessoas que têm toda a condição e acho que as perspectivas são melhores. Teremos um grande pleito eleitoral esse ano comandado pelo desembargador Ricardo e pelo desembargador Cid. Orgulhosos, os familiares dos empossados acompanharam a assinatura do termo de posse e o juramento dos novos representantes da Corte Eleitoral. Ele fez uma carreira brilhante, chegar agora onde chegou. Eu acho que toda a família está com um sentimento muito nobre e de muito orgulho em relação a isso. Para nós é um prazer. A gente sabe de toda a dedicação, a profissão que ele tem, de todo o esforço, de todo o trabalho árduo que ele tem perante aqui a casa. E a nossa família está muito feliz que ele tenha alcançado esse objetivo, que era um desejo dele. E eu como filho e também já na profissão do direito, eu acho que é um sentimento duplo de emoção e orgulho com essa conquista dele. A nova diretoria da AMC, a Associação dos Magistrados Catarinenses, tomou posse no início desse mês em Florianópolis. Quem traz mais informações é o repórter Diego Souza. A juíza Jussara Schittler dos Santos Vanderschir é a nova presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses pelo triênio 2018-2021.
Esta é a primeira vez que uma magistrada assume o comando da entidade. Na cerimônia que aconteceu aqui na sede da MC, tomaram posse também como primeiro vice-presidente o juiz Vitor Aldo Bride e como segundo vice-presidente o desembargador aposentado Alcides dos Santos Aguiar. Também foram empossados o Conselho Deliberativo e Fiscal aqui da entidade. A magistrada ingressou no Judiciário Catarinense em 2003 e até então ocupava o cargo de vice-presidente. Segundo ela, um dos principais focos do mandato vai ser a valorização dos juízes do Estado para que Santa Catarina conte com uma magistratura forte, independente e motivada. Tudo isso para combater e enfrentar a crise na segurança pública e os casos de corrupção que atingem todo o Estado. Oficiala da Infância e Juventude da comarca de Taió, Lidiane Leite, que é bacharel em Direito e conciliadora e mediadora judicial, encaminhou um vídeo para a campanha da Rede Globo de televisão Que Brasil Você Quer para o Futuro. O vídeo dela foi selecionado e exibido pela emissora durante a apresentação de um telejornal. Sobre a experiência, Lidiane diz que decidiu enviar o vídeo porque realmente espera um país melhor para o futuro. Segundo ela, o Brasil precisa de mais esperança, onde as pessoas possam acreditar em ideais. Sou Lidiane Leite e falo de Taió, Santa Catarina. Eu quero um Brasil de paz, de esperança e de amor, porque filhos do amor aceitam as diferenças. Eu quero um país limpo, livre, com brasileiros instruídos e honestos. Representantes do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria da Justiça e Cidadania se reuniram para discutir sobre segurança pública e execução penal em Santa Catarina. Confira mais detalhes com o repórter Diego Souza. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso, recebeu os secretários de Segurança Pública Alceu de Oliveira Lima Júnior e o de Justiça e Cidadania, Leandro Lima. O encontro foi uma audiência protocolar após a posse das autoridades envolvidas, mas já serviu para dar início às tratativas de segurança pública. O desembargador Sidney Dalabrida, vice-coordenador do Conselho de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, também esteve presente no encontro. As autoridades entregaram um documento pedindo a criação de uma vara regional de execuções penais da Grande Florianópolis. O entrosamento entre as instituições serve para garantir maior segurança à sociedade catarinense, segundo o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso. O programa Tempo de Diálogo, a nova ferramenta de comunicação do Poder Judiciário de Santa Catarina, que busca aproximar magistrados e servidores, estreou no início desse mês com transmissão ao vivo pela intranet para todo o estado. O tema da primeira edição, que aconteceu no auditório da Sala de Sessões Ministro Teori Zavascki, na sede do TJ em Florianópolis, tratou sobre o futuro da informática no âmbito do Judiciário Catarinense. O jornalista Marcelo Fernandes Corrêa, que foi o mediador do debate, conta como foi o resultado desse primeiro encontro. Olha, Gabriela, o programa foi transmitido a 111 comarcas em todo o estado. E no melhor momento do programa, ele teve 762 acessos. Isto nos 85 minutos de tempo que durou o programa. Estima-se que 1.500 pessoas estiveram online. O encontro reuniu o presidente do TJ, desembargador Rodrigo Colasso, a desembargadora Rosane Wolff, coordenadora do Núcleo de Comunicação Institucional, e os juízes Carolina Ranzolin Freta e Laudenir Petroncini, ainda o diretor de Tecnologia de Informação, Rafael Giorgio Ferri. Os convidados fizeram as suas explanações iniciais e já no segundo bloco responderam aos questionamentos que vieram pelo WhatsApp de todos que participaram do programa. Foram levantadas muitas alternativas de trabalho com a apresentação, inclusive, de um vídeo institucional sobre o EPROC, sistema criado, desenvolvido e atualmente em uso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ao longo do programa foram registradas 18 comarcas, 50 perguntas foram enviadas. A desembargadora Rosane Portela Wolff já anunciou a segunda edição do programa. A Justiça Catarinense determinou que o Estado terá verba sequestrada, caso não auxilie aluno com dificuldades em sala de aula. Quem traz mais informações é o repórter Diego Souza. A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, em agravo de instrumento, manteve decisão que obriga o Estado a contratar professor para dar aulas a aluno que está com dificuldade de aprendizagem. Foi substituída a multa diária, caso haja o descumprimento, por sequestro de bens.
O prazo para o cumprimento da decisão ficou inalterado em 30 dias e o adolescente, atualmente com 15 anos, está com quadro de dislexia e daltonismo. Segundo os autos, a falta de acompanhamento adequado está prejudicando o aprendizado do aluno que está na 7ª série do ensino fundamental e ainda não pode ser considerado alfabetizado, o que deveria ter acontecido até os 8 anos de idade, segundo o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. A desembargadora Vera Coppetti, relatora do agravo, não cogitou em seu voto a possibilidade de revogação da tutela. Segundo ela, a substituição da multa pela medida de sequestro apresenta como uma forma mais apta de garantir o resultado almejado. A decisão foi unânime. Incentivar a superação pessoal por meio do esporte e promover a inclusão social e a defesa ambiental. A travessia da Ilha do Campeche 2018 atraiu centenas de pessoas para uma das praias mais tradicionais do sul de Florianópolis, com o objetivo de estimular a reflexão sobre questões socioeconômicas e de sustentabilidade. Mais detalhes sobre esse evento é o que você vai ver agora no quadro Isso é Legal. O lugar é paradisíaco e o desafio gigantesco. A travessia da Ilha do Campeche. Esse ano a gente está completando o 19º ano da travessia, né? Nós reunimos em torno de 300 nadadores, né, no evento. E é uma travessia muito procurada porque é uma travessia onde ela tem um paisagismo natural muito bonito. A distância total da travessia é de 1.500 metros, mas a maioria dos concorrentes treina em piscina diariamente. Os últimos 2 anos aí eu tive a satisfação de ganhar essa prova e fiquei muito feliz com isso, então esse ano eu repeti aí a inscrição e estou muito contente, estou motivado e preparado para fazer. E como é que funciona a sua preparação? Então, eu venho aí desde janeiro, treinando com o meu técnico Felipe, ali no Clube 12. O meu foco atualmente é a piscina, mas essa travessia aqui é muito boa, é uma travessia gostosa de fazer e eu estou muito feliz. Vou fazer a travessia aí e aproveitar o máximo possível. Apesar da dificuldade, se engana quem pensa que a prova é só para os jovenzinhos. Não, a minha vai ser a 4ª vez, já conheço, né? E é uma travessia realmente, assim, né? A melhor de todas, assim. E a preparação é assim, 2, 3 vezes treinando em piscina, 1.500, 1.600, 1.700 metros e é isso. E você, como é que tá o coração aí? Tá com frio, tá um ventinho, já tá toda encruzada? É que é a primeira vez que eu vou fazer. E aí o treino que a gente faz é na piscina mesmo. A gente faz 3 vezes na semana. Com o professor ele vai adequando o treino para dependendo da prova que a gente faz fazendo. E é isso. Eu estou preparando faz uns 2 meses, mas é a primeira travessia do Campeche, é a primeira vez que eu faço isso aqui. A competidora mais jovem da travessia tinha apenas 12 anos. Eu estou bem nervosa, mas eu estou confiante porque eu vim treinar com meu pai e nós dois somos atletas do Clube 12. Eu quero agradecer muito ao meu treinador Felipe. Tá agradecido, Melissa, mas olha, teve competidor que não estava nervoso nem um pouco. Tinha até estrangeiro com excesso de confiança. Eu sou português e estou estudando aqui, soube disso aqui e gostava de fazer e vou tentar. Em Portugal tenho 2 medalhas e vou tentar fazer isso aqui. Vamos ver como é que dá. Vamos ver. Beleza. Eu penso que não é muito difícil. Para mim vai ser fácil atravessar isso, vamos ver. Os competidores são levados de barco até a Ilha do Campeche e apesar do ambiente praieiro em um lindo dia de final de semana, o clima entre os atletas é de concentração e silêncio. Concentração de atletas de ponta.
E quando finalmente é dada a largada, formam uma espécie de cardume de pessoas, todos com muita garra e determinação para percorrer um trecho de 1,5 km em mar aberto. Uma das ações que mais fez sucesso entre os banhistas e entre os atletas foi o Ecocopo. É lixo zero, não tem nenhuma produção de lixo. São usados copos reutilizáveis. Então aqui na ilha, que tem só as pessoas vão tomar uma aguinha antes de sair, água, bombona de água, jarra servida no copo, e aí descarta o copo aqui. A gente recolhe esses copos, lava e reutiliza. O atleta chegando na prova ganha um copo já da prova mesmo, e não tem lixo nenhum descartável sendo usado. Bom, vamos voltar para a água. Sabe aquele nadador novinho que a gente conheceu no início da matéria? Pois é, meus olhos não podiam acreditar. Ele abriu uma larga vantagem dos outros competidores. Será que ele vai manter a tradição e vencer pela 3ª vez consecutiva a prova? Não demorou muito para minha suspeita se confirmar. O Lucas venceu com folga a competição com um tempo de 19 minutos. Pelo visto, ele vai longe, porque postura de campeão ele já tem. Lembra do gringo do início da matéria? Então, ele ficou na colocação 197 e não foi encontrado para comentar o desempenho final. Mas apesar do clima de conquista para os atletas de ponta, teve muita gente que foi atrás de superação pessoal. E no final das contas, é isso que importa mesmo, né? Superar seus limites através do esporte. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa convidada é a professora Lilian Stein, que veio conversar conosco a respeito do depoimento especial de crianças e adolescentes testemunhas ou vítimas de violência. Não saia daí, é logo depois do intervalo, a gente volta já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com a professora Lilian Stein. Ela é professora de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul e hoje nós vamos tratar do tema Psicologia do Testemunho. Professora, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Professora, há estratégias peculiares, especiais, para se colher depoimentos de crianças e adolescentes? Na verdade, o depoimento especial, esse nome, advém do fato de que existem técnicas específicas para ouvir crianças e adolescentes que de fato não diferem muito com adultos, mas a ideia é criar um espaço especial para que essa criança possa ter oportunidade de falar a respeito de fatos que realmente ela viveu. O que deve ser observado no depoimento especial? O que a lei permite do ponto de vista técnico, ético e científico? Na verdade, a lei fala, essa lei que agora entra em vigor em abril, ela fala em protocolos para esse depoimento especial, ela não especifica quais, o que abre a possibilidade, espero, de que outras regulamentações mais internas, ou enfim, como está sendo feita aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a adoção de protocolos de entrevista comprovadamente científicos. O que é isso? São técnicas de entrevista que já foram testadas por vários pesquisadores ao redor do mundo e comprovadamente que produzem uma oportunidade adequada ao nível de desenvolvimento da criança, às questões éticas que o senhor também mencionou e a dar realmente chance para que ela possa recuperar da sua memória as lembranças do que aconteceu de fato, por exemplo, na casa do pai aquele dia, sem trazer informações que não correspondam a essa situação, porque, por exemplo, se ela alega que foi tocada de uma determinada maneira, mas isso não aconteceu, muitas vezes essa é a única prova que eu tenho num caso de alegação de abuso sexual, e nós estamos falando de direitos dos envolvidos nessa questão, e muitas vezes é uma prova contundente. E aquele que não usa a técnica acaba fazendo a diferença no colhimento desse depoimento especial? Eu entendo que sim. Eu vou usar um exemplo que talvez de uma área que as pessoas talvez compreendam melhor.
Existem uma série de provas técnicas que são muito importantes, por exemplo, para processos criminais. Então, imagine que eu tenho uma impressão digital que foi colocada aqui por um suspeito. O que eu vou pedir? Eu vou pedir que um técnico especializado em coletar uma impressão digital venha aqui, né, e possa coletar essa impressão sem contaminá-la, sem destruí-la, sem distorcê-la. Da mesma maneira, essas técnicas de entrevista investigativa, como são denominadas, são técnicas científicas para ajudar que a pessoa, no caso aqui a criança, possa lembrar do que aconteceu, como se eu fosse ajudá-la a lembrar da impressão digital, na verdade, o registro de memória dela, sem que eu altere esse registro, sem que eu possa eventualmente distorcê-lo através da forma como eu estou perguntando. Porque a gente sabe, dentro dessa área chamada psicologia do testemunho, que a forma, o jeito, a técnica que eu uso para perguntar, para eu ouvir uma criança, um adolescente ou até um adulto, vai impactar na qualidade da informação que eu recebo, ou seja, quão fidedigna essa informação é, quão realmente corresponde aos fatos que ela viveu naquele dia específico que está sendo investigado. Professora, parece ser comum o aparecimento das falsas memórias. É sobre isso que nós vamos falar. Quando é que isso acontece? Os adultos, quando a sua memória funciona bem, eles podem se lembrar do que realmente aconteceu, que a gente chama de memórias verdadeiras. Eles podem esquecer, que isso faz parte do processo normal de funcionamento da memória. E também podem se lembrar de coisas que não aconteceram como se tivessem acontecido. Essas são as falsas memórias. E isso pode acontecer, inclusive, para eventos bastante assim, marcantes da nossa vida. E esse é um processo normal de funcionamento da nossa memória. E as crianças muito pequenas, dependendo da situação, têm menos chances de produzir falsas memórias, principalmente essas que surgem sozinhas, espontaneamente, do que adultos, inclusive. Mas, por outro lado, as crianças são bastante suscetíveis a informações inadvertidamente falsas que são colocadas a ela, por exemplo, por um técnico muito bem intencionado, por uma mãe que quer saber o que aconteceu com a criança na escola, por exemplo, onde há uma alegação de abuso sexual nessa escolinha. Então, assim, a intenção de saber a verdade, o que aconteceu com a criança, pode levar ao que a gente chama de uma implantação, de uma sugestão de uma falsa informação, promovendo o aparecimento de falsas memórias. Ou seja, a criança se lembrar de coisas como ter sido abusada na escola, como já temos vários casos, inclusive aqui no Brasil. A escola de base, na década de 90, é um exemplo disso, onde as crianças alegavam estar sendo abusadas na escola, que elas frequentavam a pré-escola, quando, na verdade, não houve nenhuma evidência que a investigação, no caso, corroborou de que esses abusos estavam acontecendo. Infelizmente, casos como esse se replicam no mundo inteiro. Professora, a lei permite esta observação daquilo que aconteceu mesmo e aquilo que é falsa memória daquele que deu o depoimento? A partir do relato de uma testemunha, por exemplo, de uma vítima, eu não tenho como aferir, porque eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá. Essa é a diferença. Eu vou realmente, a partir do que ela me trouxe, talvez tudo que ela me trouxe não seja falso, talvez uma parte seja verdadeira, alguma coisa seja falsa, eu vou poder, a partir dos outros elementos do conjunto probatório, fazer uma cotização. Mas eu volto a salientar que, em muitos casos, por exemplo, que envolvem crianças, a única prova que eu tenho é a lembrança dela do que aconteceu. Porque casos de abuso sexual acontecem com pessoas próximas à criança, de confiança e de relação, né, afetiva, em segredo, não tem testemunhas e não tem evidências físicas, e 96% dos casos de abuso sexual comprovados contra crianças não tem marcas físicas no corpo dela. 96% dos casos. Não tem sintomas psicológicos específicos. Existe sim sintomas que podem fazer parte
de uma situação de abuso sexual, como também de outro contexto, por exemplo, de conflito entre família, alguma situação muito, né, estressante que a criança está vivendo em relação a outros aspectos. Daí a importância que o conjunto probatório dessas situações seja composto de vários elementos. A avaliação psicológica é um elemento muito importante, que aqui no Brasil a nossa psicologia tem avançado muito, usando ferramentas e técnicas apropriadas para isso. O estudo social, que é feito pelos servidores da área do serviço social, é outro elemento importante. A entrevista investigativa, a auditiva especial dessa criança para coletar, para poder ouvi-la a respeito do que ela se lembra que aconteceu e mais outros elementos que o caso possa ter para poder, nesse conjunto probatório, as decisões serem tomadas para a sua proteção. E qual é o local adequado para se colher este depoimento especial? O depoimento especial prevê a lei que haja um espaço que não é a sala de audiência, portanto não é o advogado ou o juiz que vai fazer essa oitiva especial, né, da criança, e sim num ambiente que seja apropriado para quê? Para que a criança possa estar protegida, protegida no sentido de ela estar fora da sala de ambiente, que é um ambiente estranho, estressante para ela. Eu estou exigindo que ela se concentre e se lembre com detalhes do que aconteceu aquele dia na casa do pai, por exemplo, nesse nosso exemplo fictício. Como é que ela vai fazer isso perante tantas distrações, ansiedades? Então, eu preciso de um ambiente apropriado para que ela faça uso de um direito que a criança tem, que é o direito de ser ouvida, de falar, né? E esse direito está garantido e o ambiente tem que ser um ambiente acolhedor, mas propício para quê? Para dar oportunidade a essa criança em produzir, às vezes, o único meio de prova que eu tenho para protegê-la, por exemplo, no caso de ela estar realmente sofrendo um abuso sexual perpetrado pelo seu pai, que não tem outras evidências. Então, só as lembranças delas que são minha forma mais contundente de evidência. Então, é um ambiente livre de distrações, então, confortável, mais ou menos como essa sala, tá? Essa sala não, nesse ambiente assim, então eu não boto brinquedos, eu não boto jogos. Por quê? Porque qualquer criança perante um ambiente desse vai brincar, vai fantasiar, inclusive. Não é isso que eu quero dar essa oportunidade para ela. Ela vai ter oportunidade de respeitosamente ser ouvida. Professora, este tipo de caso que é grotesco, que é violento, que nós estamos tratando de crianças e adolescentes, isto é uma questão cultural, é uma questão de educação. A gente vê tanto isso por aí no Brasil, mas lá fora, onde a senhora atua também, esta é uma questão também muito presente ou não? Infelizmente, a questão de violência contra crianças e adolescentes, ela toma formas diferentes dependendo da cultura, né? Estou pensando nos países por exemplo, árabes e outros países assim, enfim, não só, né? Mas ela acontece nos países de primeiro mundo, como Noruega, Finlândia, esses países nórdicos, como acontece em qualquer outro país. Ela pode tomar uma tribo, ter características que isso não é considerado abuso sexual, mas isso são questões muito específicas. O que existe sim de diferença é a forma como essas crianças têm sido ouvidas nesses diferentes países. Então, se a gente buscar os avanços científicos dessa área, em termos de implantado no sistema de justiça, eu buscaria nos países nórdicos, como esse que eu mencionei, Finlândia, Noruega, a Inglaterra, onde já há mais de 20 anos esses avanços científicos permitiram que o sistema de justiça incorporasse esses avanços científicos para otimizar as oportunidades de escuta dessa criança, né, e fazer valer os direitos dos envolvidos. Professora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor e poder conversar sobre isso. O Justiça Legal desta semana termina por aqui. Nós voltamos numa próxima. Até lá.